Fala galera, tudo bem? Como vimos na aula anterior, Jeroboão foi oportunista para tomar a liderança em Israel. Ele teve problemas na convivência com Salomão e provocou uma grande revolta contra o seu reinado, mas foi derrotado e fugiu para o Egito. A história de Jeroboão é uma história de ruptura em Israel, porque ele já tinha o desejo de se tornar rei e tirar o reino dos herdeiros de Davi. No final, ele conseguiu. Jeroboão foi responsável pela divisão do reino de Israel em duas partes, e ele só conseguiu isso por causa dos inúmeros pecados de Salomão. Apesar de Deus permitir a divisão em Israel, sempre existirá uma diferença de quem aproveita a oportunidade e de quem é o oportunista. O oportunista pega algo que acontece para tomar proveito para si próprio, de forma egoísta, aproveitando a burrice dos outros. A doutrina dos oportunistas é semelhante ao comunismo, e o fim disso é a desgraça de toda a população. Já aquele que aproveita a oportunidade entende que recebeu essa oportunidade diretamente de Deus e usa isso para trazer bênçãos para si mesmo e para todos na sua volta. O verdadeiro rei divide o seu reinado com o seu povo. E quando tudo é bom, tudo anda. E o que é bom, servir a Deus. Jeroboão viu todo o caos social em Israel por conta das taxações e trabalhos obrigatórios provocados pelas ordens do rei Roboão, e aproveitou disso para dividir o reino e ficar com parte dele. Como grande sindicalista da época, Jeroboão aproveitou toda a situação para reinar. E foram anos de ratos em Israel. Entenda, a intenção de Deus não era que o reino fosse dividido, mas sim que o povo se arrependesse e se unisse de novo. O propósito de Deus é a unidade. Porém, o egoísmo humano falou muito mais alto e os homens começaram a agir como animais. O projeto de Deus para Israel é de unificar o reino, mas infelizmente Jeroboão só fez merda, não se arrependeu e continuou de mal a pior. Ele criou uma cultura comunista, baseado na fraqueza do povo da época e destruiu toda a sombra de grandeza dos reinos anteriores em Israel. Para piorar mais ainda, ele criou imagens de deuses pagãos e centros de adoração a esses deuses, que não era o verdadeiro Deus dentro de Israel. Agora pare e pense, quais centros de adorações você tem criado na sua vida? Você adora mesmo o Deus que foi revelado em Israel com toda a força do seu coração? Jeroboão foi um dos piores reis nesse sentido. Para aquele povo, semelhante ao Lula, inicialmente Jeroboão foi um grande monarca. Ele realmente conseguiu desenvolver o Reino do Norte, fez alianças políticas com todos os reinos, foi um grande articulador. Porém, depois que ele teve algum sucesso, ele substituiu completamente Deus de Israel. No fim, a história se repete. Quando somos tremendamente abençoados por Deus, temos a tendência de esquecer o que ele fez. A maior parte das pessoas deixam o poder subir para a cabeça e passam a acreditar que chegaram ali sozinhas. E é nessa hora que elas começam a se ferrar. Jeroboão chegou a ser tão imbecil quanto Saul, quando ele tentou ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Deus deixou claro na Bíblia que não podemos tomar funções que não são as nossas. Se Deus nos coloca numa posição de rei, devemos obedecer essa posição. As atitudes de Jeroboão mostram que ele era ingrato e tinha sede de poder, porque esqueceu Deus depois que alcançou a vitória. Essa história nos ensina que devemos permanecer firmes e fiéis a Deus, mesmo quando somos abençoados. No final, aprendam com a história de Jeroboão. Porque ele tinha tanta sede de poder, ele perdeu o controle. Muitas pessoas almejam poder, porém no final, essas pessoas são conquistadas pelo poder e nunca conquistam realmente o poder. Você só consegue chegar a lugares altos porque Deus permite. O seu relacionamento com Deus abre portas onde o seu dinheiro atual e recursos muitas vezes não podem te dar acesso. Pessoal, vem de Deus o poder. Só Ele pode nos dar todo o acesso que nós precisamos na nossa vida. Deus é a chave. Na próxima aula falaremos sobre o rei Asa. Um grande abraço.